Olá a todos, bem-vindos a mais uma exploração aqui no Lê.cast. Hoje vamos abordar uma obra fundamental do pensamento ocidental, a República. Temos em mãos material que, bom, investiga suas ideias sobre justiça, a forma ideal de governo e a própria natureza da realidade. Nossa missão aqui é destilar alguns dos conceitos mais marcantes dessa obra tão rica, sabe? Vamos dar um foco especial a uma das imagens mais poderosas que Platão nos legou, a alegoria da caverna, mas sem perder de vista como ela se conecta às outras grandes questões do livro, claro. Vamos começar a desembrulhar isso? Exatamente. A alegoria da caverna, que a gente encontra lá no livro sétimo, ela é mais do que uma simples história, né? É tipo uma chave para decifrar a teoria do conhecimento de Platão, a visão dele sobre a educação e o papel crucial do filósofo na sociedade que ele idealiza. Ela representa essa jornada da alma, da ignorância em direção à luz do entendimento. A imagem inicial é realmente impactante. Pessoas acorrentadas desde o nascimento, no fundo de uma caverna, olhando fixamente para uma parede. O que elas veem ali? Então, elas veem apenas sombras, sombras projetadas nessa parede. Essas sombras vêm de objetos que outras pessoas carregam, passando por trás de um muro. E tem uma fogueira lá dentro que ilumina tudo isso. Para os prisioneiros, essas sombras não são representações, são a única realidade que eles conhecem. Entende? Entendo, é a realidade deles. Isso. É uma metáfora poderosa para o mundo que a gente percebe pelos sentidos, o mundo sensível. Platão considera esse mundo um reino de aparências, de cópias imperfeitas da realidade verdadeira. E a virada na história acontece quando um desses prisioneiros é libertado, né? Imagino que não seja uma experiência muito agradável no começo. De forma alguma, é um processo descrito como doloroso, confuso. Primeiro, a luz da fogueira machucaria os olhos dele. Se ele fosse forçado a sair da caverna, nossa, a luz do sol seria ainda mais ofuscante. Platão sugere que ele resistiria, sabe? Querendo voltar para a escuridão familiar. Faz sentido, o conforto do conhecido. Pois é, a adaptação seria gradual. Ver primeiro os reflexos na água, depois os objetos em si, as estrelas, a lua, a noite, e só então, por fim, conseguir encarar o próprio sol. E esse sol na alegoria, ele carrega um simbolismo imenso, não é? O que ele representa? Sim, total. O sol simboliza a forma do bem. É o ápice da realidade no pensamento platônico, a fonte de toda a verdade e conhecimento. É aquilo que ilumina o mundo inteligível, o mundo das formas ou ideias perfeitas, que só podem ser compreendidas pela razão, né? Não pelos sentidos. Contemplar o sol é atingir o mais alto grau de saber filosófico para ele. Compreendido. Então, o prisioneiro liberto agora entende que viveu num mundo de ilusões, de sombras. Mas Platão não o deixa simplesmente aproveitar essa nova realidade, certo? Ele tem que voltar. Exato. Aí entra a dimensão ética e política da coisa. O filósofo, aquele que contemplou a verdade, o bem, ele tem um dever de retornar à caverna. A missão dele é tentar esclarecer e libertar os outros. Não pode guardar esse conhecimento só para si. Mas o retorno é perigoso, imagino. Como ele seria recebido pelos que ainda estão lá, acorrentados? Seria recebido com hostilidade, muito provavelmente. Os olhos dele, agora acostumados à luz, teriam dificuldade para discernir as sombras na escuridão da caverna, né? Ele pareceria meio perdido. Exato, pareceria desajeitado, talvez até ridículo, aos olhos dos prisioneiros, se ele tentasse libertá-los à força, falando de uma realidade que eles nem conseguem imaginar. Platão sugere que eles poderiam até mesmo tentar matá-lo, sabe? Por perturbar a realidade deles. Nossa, isso ilustra bem a dificuldade de comunicar verdades profundas, né? E a resistência que as pessoas têm a questionar o que sempre acreditaram. Perfeitamente. E essa figura do filósofo que retorna, mesmo sendo incompreendido, nos leva direto às ideias de Platão sobre governo, correto? Como a alegoria se conecta com a cidade ideal que ele descreve. Exatamente. Como isso se amarra. Precisamente. Para Platão, aqueles que fizeram essa jornada para fora da caverna, que contemplaram a forma do bem, são os únicos verdadeiramente qualificados para governar. São os filósofos reis. Eles não desejam o poder por si só, na verdade. Talvez preferissem ficar lá fora, contemplando a verdade. Mas compreendem que é seu dever guiar a cidade em direção à justiça. E essa guia é baseada nesse conhecimento superior do que é bom e verdadeiro.
A cidade justa para Platão espelha uma alma justa, cada parte cumprindo sua função em harmonia. Entendi. Então a alegoria não é só sobre conhecimento individual, mas ela meio que fundamenta toda a estrutura política e a concepção de justiça de a República. Faz sentido. É um chamado para que o governo seja baseado na sabedoria e na busca pelo bem comum, e não em interesses particulares ou na mera opinião popular, que seria o equivalente às sombras na caverna. Perfeitamente colocado. É isso. A educação filosófica é esse processo de virar a alma da escuridão para a luz, capacitando esses futuros líderes. E a justiça, tanto no indivíduo quanto na cidade, é essa ordem harmoniosa onde a razão, o filósofo, guia as outras partes. Isso nos deixa com uma reflexão importante, né, que ecoa o desafio platônico. No nosso mundo contemporâneo, cheio de informação, imagens, narrativas, quais poderiam ser as sombras que a gente toma por realidade hoje em dia? Onde estaria a nossa caverna moderna, assim? Fica a pergunta. Agradecemos seu interesse em nosso conteúdo. Não se esqueça de nos deixar o seu like e de se inscrever no canal para receber todas as nossas futuras explorações. Uma boa noite a todos.